Hoje não tem vacinação, pelo menos foi o que nós dissemos ontem. Aqui na cidade de Bauru não, mas amanhã há uma grande campanha preparada para esse sábado. E não só falar sobre vacinação, mas também o decreto, né? O estado de São Paulo está com medidas menos restritivas do que Bauru. Bauru diz que vai manter pelo menos até o dia 16 do jeito que estava vindo, Caio Cernoli. Rodrigo, mantém até dia 15, na verdade, que dia 16 já é uma outra história. A gente vai saber com a prefeita Suelen Rosinho o que acontece a partir do dia 16 de julho também. Por enquanto, Bauru mantém sim o decreto que está em vigor, mais restritivo em relação ao estado de São Paulo, mas tem um objetivo. A prefeita estava conversando com a gente aqui. Suelen, boa tarde. Dentro dessa participação, dentro do balanço geral, vamos explicar então por que Bauru manteve esse decreto que já está em vigor, onde a gente tem o horário reduzido ainda do comércio em geral e a capacidade máxima de 30% nos estabelecimentos. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente percebe que ainda é preciso de um alerta, né? A gente nunca discute aqui, enquanto gestão, apenas o lado da prefeita em si, mas o lado também da Secretaria de Saúde, que nos dá todo o embasamento necessário para a gente pensar, podemos ou não flexibilizar. Eu sempre fui muito clara que quando fosse possível a gente ter aquela abertura sem muitas restrições, nós faríamos, mas que neste momento, se fosse necessário nós darmos uma segurada um pouco mais, nós também faríamos. A ideia é justamente evitar aquele vai e vem, aquele abre e fecha. Os nossos índices apontam uma redução bastante interessante por uma série de fatores. Vacinação, um fluxo natural da pandemia, e ainda mantemos uma ocupação bastante alta. Então a ideia é que a partir do dia 16 a gente siga então integralmente o Plano São Paulo, que flexibiliza bastante. Aumenta o número de ocupação, deixa bares e restaurantes abertos até às 11 da noite. Então nós estamos acompanhando dia a dia. A partir do dia 16 a gente deve seguir integralmente o Plano São Paulo com essas aberturas. E a ideia é, de certa forma, avançar uma semana de vacinação, avançar mais uma semana com o controle da pandemia e principalmente no quesito ocupação de leitos. Então eu espero que depois do dia 16 a gente não tenha que discutir uma volta de restrições. Por isso que a gente pediu aos bares e aos restaurantes essa compreensão, porque é o público nesse momento que realmente é um pouco mais atingido, ainda com essa restrição de 9 horas da noite. O restante da cidade já tem tocado bastante, que era o que a gente queria, que as pessoas tivessem a oportunidade de voltar a trabalhar. Prefeita, antes da gente falar da vacinação, como é que fica então a fiscalização, que é um problema de todas as cidades, de todos os municípios, a gente tem visto isso pelo país todo, e Bauru, a gente sempre está batendo na mesma tecla, mesmo aumentando a fiscalização, a gente tem visto aí denúncias, festas clandestinas, e é um dos motivos realmente desse avanço, né, da doença, porque ali as pessoas elas não se cuidam, ali as pessoas não estão preocupadas em usar máscara, em manter um distanciamento. Como é que fica então? Vai existir um reforço nessa fiscalização, equipes a mais? A gente já vem reforçando com a nossa equipe integrada, né? Integramos vários setores, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, como a própria Defesa Civil, que entrou para dar suporte nesses alertas nas aglomerações. Mas vale ressaltar, nós temos uma cidade de quase 400 mil habitantes, né? Então, quando chegam as denúncias, a gente vai até esses lugares, fiscaliza, tivemos registros de alguns fechamentos, mas a conscientização maior precisa partir muito da população. A gente tem que fazer a nossa parte, mas é muito difícil você fiscalizar o trabalhador. Hoje está um pouco mais fácil porque a maioria está podendo trabalhar. Então o foco principal ele está voltado para as festas clandestinas, para aquilo que poderia esperar, ou seja, pode acontecer na cidade, mas não agora. Então a gente reforça o pedido para a população e vale ressaltar, a fiscalização quando recebe, ela vai. A gente recebe pela ouvidoria muita coisa, muitas denúncias que acabam não sendo verdadeiras, isso ajuda a perder um pouco de tempo. E as redes sociais também têm ajudado muito, porque as grandes festas, elas às vezes chegam até para mim, para a prefeita primeiro, me marcam lá e a gente chamando a fiscalização. Quando a gente integrou esses serviços, ficou um pouco mais fácil. Não é fácil, porque é uma cidade muito grande, por mais que você aumente a demanda, vai muito do apoio da população e entender que existe momento para tudo, né? Então nós estamos tentando fazer isso com excelência. Preciso agradecer a fiscalização, porque eles têm trabalhado.